Fala aí, galera, eu sou o T e se prepare para conquistar Eldorado. Animação do Eldritch The Golden Lord. Eu nem sei o que diabo é Eldorado, mas é o que tá escrito na porra da carta. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho e finalizar com vocês a parte dos suportes para os decks da Tactical Tri, que é aquela coleção que a Konami lançou um Structure Deck no OCG para 3 decks específicos, sendo eles o Cyber Dragon, o Evil Twin e o Eldritch. E aí a nova coleção de All-In, a próxima Main Collection do OCG, tá lançando suporte para esses decks. Então, para poder completar esses decks aí, para eu poder focar e fazer vídeo nos outros decks que já receberam suporte, como por exemplo o Dragon Maid, que eu quero muito falar sobre, e dar uma olhada sobre as cartas de Dragon Maid e Dragon Holy também, que eu não parei para ver de perto, nós vamos finalizar falando do Eldritch antes do Natal, que vai ser daqui a pouquinho, né? Então eu tô gravando isso aqui no dia 24, mas enfim. Então hoje vamos comentar um pouquinho para tentar entender sobre o suporte de Eldritch, que via de regra é uma engrenagem bem maneira de zumbi e é um deck muito da hora, cara, muito triste que o Eldritch não tenha tido espaço pra tá no competitivo, porque quando ele tá, e não é aquele deck de Floodgate, sempre tem coisas muito legais em volta do deck de Eldritch. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então só recapitulando a parte da Tactical Tri, nós temos os decks que tiveram esse Structure Deck no OCG, que a Konami até lançou posteriormente dentro do Master Duel, né, para as pessoas poderem ver, ó, tem esse produto aqui que vocês estão vendo, esse Structure Deck que você tá vendo no Master Duel, de Eldritch, de Evil Twin e de Cyber Dragon, existem na vida real, jogador asiático de OCG. Então compra lá, mano, vê aí como é legal e compra lá. Aconteceu esse intercâmbio, digamos assim, né? E aí esse deck da Tactical Tri do Eldritch, que tem esse nome, né, o adelantado Eldritch, ele lançou com essas cartinhas aqui. É bem diferente dos outros decks, né, porque o Cyber Dragon que eles lançaram foi muito foda, como eles fizeram aqui o deck de Cyber Dragon, que eles lançaram pro deck de Cyber dessa forma, que tem o core aqui do deck de Cyber, tranquilo, inclusive eles colocaram Galaxy Soldier, o Furion Regulus, o que é muito foda, esse cajuzinho de luz, porque é máquina de luz, né, porque você pega ele com a Repair Plant, mas eles colocaram excelentes staples, cara. Então tem o Cyber Dragon, tem o Cyber Dark, além de ter no produto Life Storm, Droplets, TTT True, o Imperma, TTT Fake, Clockwork Knight, porque depois veio o Clockwork Knight também. Então eles fizeram esse produto aqui, né? O produto do Evil Twin, que eles fizeram um pouco diferente, mas ainda tem cartas que valem a pena, né? Então o deck tá aqui redondinho, com as Evil Twin e com os splites para você fazer o teu deck, além de ter algumas staples maneiras também, como o Crossout Designator, tem aqui um Rap's Feather, tem o Droplet, tem o Cyclone, tem o Imperma, então você tem staples maneiras além do Ash Blossom e do Maxi também, né? Então esse foi o produto que eles lançaram. O Tactical Tri do Eldritch é um pouco diferente, apesar de você ter aqui algumas staplezinhas também, né? Como o Ash Blossom e o Lightning Storm. O Ash Blossom teve presente em todos, Life Storm acho que também. Nós temos aqui o Ciclonezinho também, mas é um deck diferente, né? É um deck mais Eldritch de Master Duel, de Floodgate e com alguma vertentezinha de zumbi dentro da Banshee e do Baledrock, né? Mas aí você tem aqui as Floodgate cebosas, é um deck cebosinho pra você poder jogar, né? Imperma, carta Eldritch, o Golden Lord aqui, enfim. Esse aqui é a versão de deck de Eldritch, que eu acho que de todos ele é a piorzinha, não pela engine de Eldritch, mas pelas cartas presentes no deck de Eldritch, que é pra ornar bem com o deck, né? Com a vertente de Eldritch mesmo, assim, puro. É isso, é você fazer essa parada, fazer um Dragoon, sei lá, uma Red Ice Fusion, uma Branda de Fusion, pra poder jogar o Lorde, e você ter a Floodgate pra controlar o jogo dessa forma. É isso aí que era a ideia do deck de Eldritch, né? Mas enfim. Mas aqui é só o Tactical Tri, né, do Eldritch. Eles receberam suporte aqui nessa coleção de All-In, né, na próxima Main Collection do OCG. E que suportes são esses? Basicamente tá vindo uma fusão nova, com essa arte aqui, que, sei lá, é meio Subterror, né, é meio Shadow of Colossus, uma parada assim, um pouco estranha. E aí tem essa trap com arte maneiríssima, que é a Eldritch of the Exalted Golden Land, que eu vou entrar em detalhes sobre ela daqui a pouco. Essas são as duas cartas novas que vieram, né? Então, todos os decks receberam duas cartas novas, tanto o Cyber Dragon como o Evil Twin e agora o Eldritch também. Pra gente poder manter a tradição do canal, antes da gente comentar um pouquinho sobre essas cartas, deixa eu te chamar rapidinho aqui, meus amigos, pra gente colar no grande amigo e amado DB, só pra gente recapitular então rapidinho do que se trata o deck de Eldritch. Basicamente, esse aqui que tá no
no main deck do DB é o esqueleto do deck de Eldritch, tá? Isso aqui é o esqueleto do que você precisa. O Eldritch, ele veio naquela coleção de alguma coisa Slayers, Ultimate, não é Ultimate Slayers, alguma coisa Slayers, The Secret Slayers, que é a coleção de abril de 2020 no TCG. Essa coleção ela trouxe suporte para alguns decks que serviam de motor para um tipo específico de monstros. Então, naquela coleção de The Secret Slayer veio o Rika, que passou baixo no radar porque não tinha decks, não tinha cartas interessantes para se usar naquele momento, em 2020, né? E o Rika é um motorzinho para planta, dá para considerar dessa forma. Veio o Adamas Peito, esse teve um impacto gigantesco na época que lançou, que tem um motorzinho ali para monstros rocha, e veio o Eldritch, que também serve como um motorzinho potencial ali para monstros zumbis. Tudo bem que o impacto que o Eldritch teve no jogo, e foi muito, tanto no ano de 2020, sendo um Eldritch de combo, por exemplo, porque tinha a versatilidade na defesa com as traps também, mas depois daquilo teve muito impacto também no Eldritch Zu, no meta do Drytron e do Virtual World, que foi no final de 2020 também, começo de 2021, e também voltou a ter impacto depois, no ano seguinte, em 2022, no meta de Cyberse, Brave Token e Cypherlock, aquele deck de 7 de 60 cartas, não sei se vocês lembram. O Eldritch teve impacto, então, do lançamento dele, de abril The Secret Slayers, abril de 20, teve impacto inicial ali com o combo de Needle Fiber, teve impacto no Eldritch Zu no final daquele ano e começo de 21, e teve impacto no começo do outro ano, com o Illusion of Chaos e os decks de 60 cartas com Brave Token também. Então ele foi um deck influente, cara. Mesmo jogando de uma forma em que ele não era feito pra jogar. Porque ele é feito pra ser um deck de controle, digamos assim, né? Do que se trata o Eldritch, como que ele é motor de zumbi. Basicamente, tudo gira em torno do Eldritch The Golden Lord, né? O que é bem interessante é que as cartas invocam o zumbi do deck, tanto a Black Awakening, como a Scarlet Sanguine e até a White Destiny, que invocam o zumbi da mão ou do cemitério também. Ela pode invocar, na verdade, especificamente o Eldritch The Golden Lord. Mas se você já controla o Lord, você pode trazer qualquer zumbi do deck. Então é isso que possibilita que essas cartas aqui, se você já tem um Lord no campo, consiga trazer outro zumbi genérico, como por exemplo o Baledrock, a Banshee, o Unizombie, o Gozuki, o Mezuki. Vários desses monstrinhos aqui você pode trazer do deck com o Sanguine ou também com o Black Awakening, o que é muito legal. Nós temos aqui a Spell Contínua, que é o coração do deck, né? A Eldlane, que é uma Spell Contínua que você paga 800 para poder pegar ou um Eldritch ou uma Golden Land, aí entra numa confusãozinha que eu já explico um pouco mais a fundo, e se ela enviar do campo pro cemitério, ela joga uma Golden Land ou um Eldritch Lord do deck pro cemitério. E aí o Lord é o monstro de nível 10, pesado, que só pode vir com as traps, como se fosse os Labyrinth, mas ele tem a sua autonomia própria, em combo com muitas outras cartas, porque na mão ele tem o efeito de se descartar, junto com uma outra Spell e Traps, uma Spell Trap, para poder dar alvo em uma carta do oponente e mandar ela pro cemitério. Você pode, uma carta no campo, né, e manda ela pro cemitério. Se ele tá no cemitério, ele pode pagar o custo jogando uma Spell Trap do teu campo pro cemitério, volta ele pra mão e pode baixar qualquer zumbi da tua mão e ele vem com, ele não morre por efeito, ele vem com ataque alto, enfim. Então ele é autossuficiente nesse sentido, né. A confusão, a grande parada, na verdade, em volta do deck de Eldritch, é que ele é uma engrenagemzinha que fica girando e ela é cíclica, né, ela é uma função recursiva, que fica reciclando sempre o recurso e colocando mais recurso para você usar depois. Então, você tem nas traps aqui essas cartas de cima que fazem summon, que são as cartas Eldritch, e tem essas cartas de baixo que são para servir de interação, que são a Golden Land. Nós não temos interações de buscar as Eldritch para mão, porque a Land, que é essa carta aqui, a Eldland, ela só pega Lord ou Golden Land, então ela só pega as contínuas, que são basicamente monstros que se invocam, são traps que se invocam como monstro. Que na resolução dessa invocação, se tiver um Lorde no campo, você faz uma ação. O Conk destrói uma carta face up e o Raqueiro bane uma carta de qualquer cemitério. São interações bem simples, mas muito legais. E tem a Counter Trap também, a Forever aqui, né? Uma counter que você pode usar. E qual que é a grande questão recursiva do deck? É que você pode dar o efeito de uma para setar a outra. Então as Eldritch, elas podem se banir do cemitério a qualquer momento para setar uma Golden Land do deck. Então essas cartas que fazem summon colocam essa que interage no campo, e as Golden Land que estão no cemitério, na end phase, podem se banir para poder setar uma Eldritch. Essa é a grande questão em volta do deck de Eldritch, né? O que é bem interessante e faz com que você tenha, você deu um Sanguine que invocou o Lorde e tem o Conk setado, você deu o Conk que interagiu, porque tinha um Lorde no campo, beleza, o Conk morreu. Na outra end phase, o Conk vira outro Sanguine e esse Sanguine vira um outro Conk para você interagir depois. Então as cartas vão virando outras delas mesmas, só que aí você tem distinções
restrições, né? Porque, de novo, a Eldland não busca Eldritch, o Eldritch só vira Golden Land, o Golden Land só vira Eldritch, e você tenta ir girando o deck dessa forma. É um conceito muito maneiro de deck, que tem no deck de Eldritch, eu gosto pra cacete, tá? Dessa vertente, dessa engrenagem deles. O que falta, o que poderia ser interessante pra se ter nesse deck de Eldritch? É uma coisa que eu até acho que nem falei no deck de Evil Twin, que é muito estranho a forma com que você precisa jogar, já que você interage com cores, né? Então tem a azul e a vermelha. Se eu invoco a azul só invoca a vermelha. Se eu tenho a azul no campo, eu só posso baixar a vermelha da mão. Se eu tenho a azul no campo, eu não posso baixar a azul da minha mão por Special Summon. Então, talvez uma forma da Konami ter dado Power Creep nisso era justamente ter um extenderzinho de Evil Twin que pudesse entrar independente de você controlar a vermelha ou a azul. E se você tem vermelha ou azul, o mesmo extender serve para ambas, o que praticamente ia inutilizar o extender azul e vermelho. Você só ia usar os normal summon e esse extender genérico, o eventual que ela pudesse lançar na nova coleção. Eles não fizeram, mas poderia ser. Aqui é parecido, porque a gente tem Eldritch apontando para Land, Land apontando para Eldritch, e se a gente tivesse uma que aponta para todas elas, poderia ser uma evolução maneira, que é uma Power Creep preguiçosa, porque essas diferenciações é uma das coisas que fazem o deck ser o que é. É meio preguiçoso fazer isso, mas enfim, é Konami, né? Power Creep e tal, e Power Creep é você roubar nos efeitos. Então, basicamente, poderia ser algo nesse sentido. O Eldritch é um deck que cozinha mais lento, assim, e tal, né? Então, tem essas questões. Pesa muito as cartas que você usa para colocar o Lorde no campo, para ele ser agressivo, para você fazer mais jogadas, e talvez não dê tempo dessas Spell Traps fazerem efeito ou de ficarem ciclando tanto. Tanto que no decorrer do tempo, quanto mais rápido o jogo tá, mais você diminui essas cartas, porque o que importa é o impacto no early e não você ter traps pra setar do deck no mid pro late game, porque o mid e late game não vai existir, por exemplo. Então, talvez algo que mitigasse isso fosse uma parada. E outra coisa talvez que pudesse ajudar, seja algo que ajudasse a mesclar melhor esse deck com as cartas de zumbi, sabe? Porque, beleza que o Sanguíneo invoca qualquer zumbi do deck se eu já tiver o Lorde no campo, mas é trap. Então, tem o Black Awakening? Tem, mas eu teria que ter o Lorde pra dar Awakening pra trazer alguém do deck. Isso não é muito bom, porque não é muito fácil de acontecer. Então talvez algo pra facilitar isso fosse bom. Mas enfim, estou me adiantando, a gente vai agora saber o que a Konami realisticamente fez. Então vamos pras cartas. Primeiro eles lançaram uma fusão. Então é o Angel Caído. Estranho, né? Porque aqui eu leio como Anjo Caído, sei lá. Mas é Angel Caído, sei lá. Of the Golden Land. Beleza, é um monstro de nível 10, Dark, Zombie, de 1800 de ataque, 2.500 de defesa, fraquinho, né, um pouco estranho pra ser um nível 10 e tal. O material dele é um Eldritch The Golden Lord mais um monstro zumbi. Ok, se tem Zombie World, você pode dar um Super Poly grandão pra poder fazer ele. Apesar de que já existe esse zumbi aqui que usa um Eldritch monstro mais um nível 5 maior zumbi, né. Esse aqui é melhor pra dar Super Poly, por exemplo. Porque se você tem um Lord, você usa qualquer monstro do oponente junto com o Zombie World e você dá um Super Poly grande. Talvez fosse até algo que ele pudesse ter de engine de Eldritch, né? Uma Sanguine ou uma Golden Land que desse Super Poly. Talvez, alguma coisa assim. Considerando um monstro do oponente como zumbi. Ou só fizesse Super Poly mesmo. Porque você vai ter o Zombie World sempre. Poderia ser algo nesse sentido, né? Mas enfim. Vamos lá. Primeiro que como ele é fusão, você já não espera que você faça fusão. Porque apesar do Eldritch aqui, ele ganhou alguma carta. Puta merda, agora eu não vou lembrar qual é a carta. Mas ele ganhou uma carta, bicho, que faz fusão de Eldritch. Eu acho que ela é Golden Land também. Cadê a porra do filtro do DB aqui que eu não tô achando mais? Mas eu acho que ela é Golden Land, cara. Aqui, ó. Tô botando o filtro do DB. Deixa eu procurar por Golden Land. Mas ela não cita o Lorde, ó. Essa carta aqui. Ela faz fusão porque existe essa fusão aqui de baixo, ó. Então essa carta já faz fusão. Durante a main phase você pode fazer a fusão de um monstro de fusão do teu extra deck usando somente zumbi na mão ou campo como material. Se o zombie monstro é special invocado por um efeito, você pode escolher uma carta setada na Spell Trap Zone. A carta setada não pode ser ativada, foda-se, sabe? Então, quando vem uma fusão, eu já sei que não é esse o plano deles, fazer a fusão desse jeito. Como essa spell não dá Shadow Fusion, não é Branded Fusion, então eles vão roubar. Eu odeio fusão, eu tô começando a odiar fusão por causa disso, porque eu já sei que vai vir roubo. Mas como é que eles roubam aqui, ó? Então, deve ser Fusion invocado ou Special invocado, é claro, do extra deck, por tributar um Light Zombie.
enquanto você tem o Eldritch The Golden Lord no teu campo ou no teu cemitério. E somente uma vez por turno você pode invocar ele dessa forma. Então basicamente você pode tributar um Lord para poder invocar esse cara aqui por cima do Lord. Mas por que eu faria isso? Porque ele tem um segundo efeito, que se ele é mandado do campo pro cemitério, você pode Special Summon um Eldritch monstro do teu deck, extra deck ou cemitério. Então você pode simplesmente tributar o Lord para poder invocar esse cara. E aí se você linka ele, ele cai no cemitério para fazer algum outro bicho, como um Vampire Sucker. Esse cara triga para trazer o Lord de volta para deixar as tuas Golden Land ligadas. Mas ele não faz vantagem de carta, setando Golden Land, eu acho que poderia ter feito. Ele não faz, então a Konami até maneirou aqui. Ele é uma carta aparentemente estranha e não é decisiva para como o deck joga, tá? Mas é uma carta que você vai usar, é de graça. Basicamente você ganha corpo de graça. E o Lorde não precisa entrar ali na hora, né? Tem uma carta que acelera o Lorde, que eu já até fiz um vídeo sobre ela, que é a Temptation, que é essa carta aqui, uma Field Spell que você pode usar no teu deck, e talvez eu mostre aqui pra vocês que é uma forma de aceleramento. Mas essa carta é um pouco estranha, né? Ela poderia setar uma land pra deixar as coisas mais standalone, porque se ele seta uma land do deck, faria bem mais sentido, né? Porque você poderia ter o Lorde no campo, tributar o Lorde pra poder invocar... É que se você já tem um Lorde no campo, você já tá fazendo a engrenagem rodar, né? Mas enfim, você podia tributar o Lorde, invocar ele, ele poderia dar efeito de setar uma Golden Land, e aí quando ele vai fora, pra ser linkado, ele traz o Lorde do cemitério. Ele traz o Lorde do cemitério e você perde a necessidade de ficar dando sanguíneo no turno do oponente, por exemplo. Ou então ele mesmo ser tratado como Eldritch The Golden Lord, alguma coisa assim. Enfim, então mas é uma carta um pouco estranha, eu achei pelo menos, né? A outra carta é, aí no nome a gente já vê que ela tem uma diferença, ó. Eldritch of the Exalted Golden Land. Então essa carta é as duas. E independente do efeito dela, isso já é um salto pro deck, tá? Independente do efeito dela, porque você pode dar Eldritch, seja a Sanguínea, a White Destiny ou a Black Awakening, todas elas setam essa carta, porque ela é Golden Land. Você pode também dar Eldland, que é a contínua, para buscar essa carta, porque ela é Golden Land. Mas ao mesmo tempo, você pode dar as Golden Land que estão no cemitério na End Phase para poder setar essa carta do deck, porque ela também é Eldritch. Isso faz muita diferença e eu acho maneiro quando esse tipo de coisa acontece, apesar de novo, isso ser roubar a identidade do deck, porque é parte da identidade você ter as cartas diferentes, e quando a Konami vai dar um Power Creep, ela tenta tirar essa identidade deixando as coisas mais fáceis, como por exemplo o Ritual Beast, que tem que colocar um animalzinho e uma pessoa do lado, um Spiritual Beast e um Ritual Beast Tamer. Então de repente a Konami lança um Spiritual Beast Tamer. Então essa carta que é Spiritual Beast Tamer é tanto um animal quanto uma pessoa, mesmo que na arte da carta seja uma pessoa. Então eu entendo essa parada, né? A Konami faz isso para tentar dar um power creepzinho nas coisas. E aqui eles fizeram isso. Então essa carta ela é muito boa porque ela é buscável pela land, tanto pelas traps como pela spell, mas também é buscável pelas Eldritch, que se banem do cemitério para setar ela do deck. Então essa carta é bem interessante, tá? E o efeito dela? Bom, você paga 800, as outras não pagam vida, né? Essa paga 800 para ativar um desses efeitos abaixo. Ou você faz Special Summon dessa carta como um monstro normal, beleza? Só que ela não é nível 5, igual o Raqueiro e igual o Raqueiro e a Conk. Ela não é nível 5 para você fazer Pleiades, mas ela é invocada como nível 10 Light Zombie, né? Então você pode tributar essa carta, por exemplo, para poder fazer aquela outra fusão. Enfim, ela é ainda tratada como trap, e se você controla um Eldritch The Golden Lord, você pode retornar um monstro do campo pra mão sem dar alvo. Então, beleza, tem um Conk que entra e mata uma carta face up, tem um Raqueiro que bane uma de qualquer cemitério, e agora tem essa que pode entrar e voltar um monstro pra mão. Boa carta, é uma boa Golden Land. Além disso, ela tem um outro efeito que você pode setar do banimento Golden Land ou Eldritch Spells, na tentativa de deixar o teu early game não, né? O teu late game melhor, porque você vai banindo as cartas, elas vão acabando. Calma, essa carta pode reciclar as tuas cartas banidas. A tentativa deles foi essa. Mas só o fato dela ser uma carta que vem tanto por Eldritch como por Golden Land e ela volta cartas do cara pra mão, tem um efeito bom diferente, é interessante, vai. É interessante e ela tem esse plus aqui. Porém, para esses suportes aqui, o que a gente tem de consideração é, no Cyber Dragon eu falei que as cartas são fortes, tem efeito de circular e tal, mas você não quer comprar elas, é bizarro, você não quer ter elas na mão assim o tempo todo, porque um deles só é bom do segundo, e o outro eu não quero ter na mão, eu quero jogar ele com o efeito do Cyber Dark. Então são cartas com efeito fortes, mas não são cartas standalones, assim, por exemplo, né? Não são cartas que não tem essa cara de elevar o teto do deck, o patamar do deck, sabe? O Evil Twin não. O Evil Twin, elas são muito fortes, muito boas. Esse aqui parece o Cyber Dragon.
elas não aumentam muita coisa do deck, não. Essa carta aqui é muito boa, tá? Essa trap, muito por causa do nome dela e esse efeito extra dela é uma forma diferente de interagir com o deck, o que é interessante. Essa carta aqui é ok, mas não é nada demais. Então, no final das contas são suportes bons até, mas nada de que eleve o patamar do deck, não. Então, se você estava esperando jogar de Eldritch de novo por causa das cartas novas, provavelmente você vai continuar sem jogar. A não ser que você goste do deck, e aí beleza. Tanto que o vídeo que o Lithium postou aqui, essas cartas não mudam o tanto assim o deck build. Ele acabou fazendo... Opa, eu botei a tela errada. Ele acabou fazendo a porra desse deck nada a ver aqui, ó, de 60 cartas. Tenho que trocar aqui a tela para vocês poderem ver legal. Ele fez esse deck de 60 cartas aqui muito doido, porque essas cartas não melhoram muita coisa, né? O fato dessa fusão ser fusão que entra tributando Lorde, você já tem que estar jogando há muito tempo para poder ter um Lorde para tributar para fazer a fusão. E a fusão não põe interações a mais. E aí a trap também, você já tem que estar com a parada das traps rodando, então não é uma power spell que eleva muito o patamar do deck. Então, tanto que ele usa uma fusão e usa aqui a trap, ó, no deck. Só uma. Tem 3 Conk, 2 Raqueiro, 3 da Sanguine e só uma da trap nova. E é isso aí. É isso aqui que a carta faz. Ah, mas e a gameplay do deck? Mano, ter essa carta ou não ter, não muda muita coisa na gameplay. Ele vai mostrar aqui uma play pra gente, que ele começa com Taquetomborg, com o Terrotop na verdade, né? Terrotop, invoca o Taque, junta os dois, faz o Goblin. Esse Goblin ele busca qualquer monstro Goblin do deck, né? Então você vai pegar o Goblin Zombie, teleporte, traz aqui o Ziami, então tipo, umas cartas nada a ver com zumbi, mas tudo bem. Pegou aqui a Fox Tane, ativou agora a Eldritch, que pegou o Lorde, passei o descarte da Foxy, pra trazer aqui a Dirnote, junto os dois faz um Ômega, o Dirnote revive aqui a Ziami, o Ômega sai, beleza, tira uma W do oponente, pô, legal, voltou aí o Ziami, normal sumo do Goblin Zombie e vira o Ancient Fair Dragon. Aí o Goblin Zombie triga, mandatório, busca um zumbi com 1200 ou menos de defesa, uma parada dessa, e ele pegou o Gozuki. Aí o Ancient Fair Dragon baixa o Gozuki é feito, e joga fora essa menininha aqui, né, essa Princess Underworld, que ela vai buscar Ghost Fusion. A Ghost Fusion faz fusão de um zumbi usando o material da mão, e aí pode banir um do deck, uma parada dessa. Aí você bane essa menina, a espiridão do deck. E aí entra essa fusão que nem existe no TCG ainda. O que ela faz? Ela te dá um sumo extra, um normal sumo extra, né? Mas enfim, a menina banida se revive, banindo um bicho do cemitério, e quando ela é invocada, ela joga um zumbi do deck pro cemitério. E aí você traz o Mezuki, revive o Goblin Zombie, juntou 2, fez uma IP, o Goblin Zombie triga, pega o Unizombie, a fusão deixa você dar um normal sumo extra, baixa o Unizombie é feito, joga mais um bicho, juntou 2 e fez aqui o Dispater. O Dispater revive o Ômega tira mais uma carta da mão do oponente, mas até aqui não tem nada de Eldritch, nada. Ele tem essa Raqueiro na mão, não importa. O Lorde tá no cemitério, também não importa tanto, porque na tentativa de mostrar uma jogada do deck, o Raqueiro aqui não conta, e o Eldlands tem que comprar, e ele tá usando essa carta turbo de zumbizão assim. Então, assim, a diferença é baixíssima. Esse replay é engraçado, porque ele tá tentando testar o deck, mas isso só mostra o quanto essas cartas fazem pouca diferença. No Cyber Dragon, pelo menos, as cartas que você precisa, pelo menos o Cyber Dark, você faz ele e você vê o impacto dele durante o combo, com o Cyber Dark Chimera. Aqui nem isso você vê, né? A Eldland, que foi jogada fora com o Lorde, que ele hard draw ela em 60 cartas, jogou alguém pro cemitério, ele tributou o Lorde pra invocar essa fusão, linkou a fusão com outro bicho pra fazer o Zombie Vampire, aí esse zumbi invoca o Lorde de volta, né, ó, a fusão nova invoca o Lorde de volta, a Zombie Vampire compra uma, beleza, legal até, setou aí as cartas, e na end ele dá o efeito do Golden Land, né, do Conk, pra setar essa carta nova, mas é isso aí, sabe, tipo, pouquíssimo, né? Pouquíssimo, mas enfim, são cartas ok's, mas de todas eu acho que a do Eldritch é a pior, mas era difícil mesmo fazer um suporte decente assim pra Eldritch, né, mas tá aí o suporte pra Eldritch e acabaram o suporte da Tactical Try, agora a gente pode focar nos outros novos suportes que foram anunciados nesse tempo em que eu fiquei fora do canal, beleza? É basicamente isso, amigos, valeu, falou e até mais, tchau!